Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Espero que vocês estejam estudando bastante, se preparando com dedicação, com foco para o seu concurso tão desejado, tão almejado. Nós estamos aqui dando continuidade à leitura e interpretação de texto. Na nossa última aula, eu terminei comentando com vocês como analisar, como concluir, como inferir dentro do seu enunciado da questão as informações veiculadas pelo seu texto. O que eu comentei com vocês? É necessário observar as paráfrases. As paráfrases, elas são um dos tipos de intertextualidade. Você busca fora do seu texto, num texto original, você busca alguém para manter a ideia dela no seu texto. O exemplo mais conhecido de paráfrase hoje no Brasil é a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, poeta do romantismo, poeta indianista, que exaltava a natureza, os índios, o índio era o herói brasileiro. Mas Gonçalves Dias também, nos seus estudos em Portugal, escreveu a sua Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Este é o texto mais parafraseado do Brasil. Como que esta paráfrase? Você retoma a ideia de homenagear a sua pátria, ou homenagear o seu estado, ou homenagear a sua cidade, retomando a ideia dele, exaltando a natureza. Sejam palmeiras, sejam coqueiros, seja qualquer ente da natureza que se destaque naquele contexto que você quer prestar a sua homenagem. Mas se você romper com a ideia do texto de origem, você já não terá mais uma paráfrase. Você terá um outro tipo de intertextualidade que nós estudaremos depois. Então, perceber no seu texto as paráfrases, as alusões feitas a outros escritores, a sociólogos, filósofos, isso faz parte do seu conhecimento prévio, a sua bagagem de informação. Você tem que ler tudo, tudo que lhe passa nas mãos. Pode ser brincadeira, mas bula de remédio, receita no verso da caixa de bolo da sua mãezena, que a mãe lá, a esposa, compra no supermercado. Pode parecer brincadeira, mas ali, às vezes, é uma informação importantíssima para vocês. Olha para você ver como é que o mínimo não é o mínimo, é o máximo. A receita de bolo, pudim, de qualquer coisa, escondidinho de carne, ela apresenta uma função conativo ou apelativo. Ela visa convencer você que você deve seguir aqueles, utilizar aqueles ingredientes determinados, seguir o modo de preparo, senão você não terá aquele resultado que a receita correta mostrou, apresentou para você. Então, aquela receita que pode parecer boba, ela pode cair numa prova sim, e ser-lhe perguntado qual a função da linguagem predominante. Então, comecem a partir de hoje a ler tudo que tem uma carga de informação. Isso que formará o seu conhecimento prévio, o seu conhecimento de mundo. Vamos seguir nos nossos slides? Nós vamos seguir aqui falando sobre a compreensão da mensagem subliminar. Estímulo o que está subentendido. O que é essa mensagem subliminar? É o que está nas entrelinhas. Quando nós estudarmos as figuras de linguagem, metáforas, metonímias, a ironia, você percebe a ironia pelo contexto no qual ele é utilizado, ou pelo tom de voz que o interlocutor usa. Por exemplo, o professor vira para o aluno e diz: você foi muito bem na prova. Quando ele entrega a prova para o aluno percebe que ele tirou 0, por exemplo. Porque o professor não vai dizer em voz alta qual a nota do aluno. O aluno imediatamente percebe que o professor foi
irônico. Você teve uma ótima nota. Ele vai voltar em quê? Na mensagem subliminar. Ele vai compreender pelo contexto, pela situação, o que estava por trás das palavras. A mensagem subliminar, ela começou a ser estudada através da veiculação de propagandas feitas em alguns países que hoje são consideradas ilegais. Elas são proibidas de serem veiculadas. O que era isso? No meio de um filme, no meio de uma telenovela, no meio de um telejornal, jogava-se em fração de segundos uma imagem. E essa imagem normalmente era uma imagem de cigarro ou de bebida, para que naquele milésimo de segundo o telespectador ele visse aquilo, ficasse em dúvida do que ele realmente viu e se desconcentrasse do restante para focar se aquela imagem realmente aconteceu ou não. Era quase um tipo de hipnose visual. A partir disso, os estudiosos começaram a analisar a importância das mensagens imediatas e rápidas. Como isso entra na sua prova? Aquela palavra que é mencionada uma vez, às vezes no início do seu texto, em um texto longo, mas que aquela palavra ela tem uma carga semântica, uma carga informacional muito forte. E você terá talvez 3, 4 ou todas as questões suas de interpretação de texto em cima daquela mensagem subliminar. Então, muito cuidado. Os detalhes do seu texto são importantíssimos, porque todos eles hoje, para testar a perspicácia, a atenção do aluno, trabalham esta mensagem subliminar. Alguns estudiosos afirmam que os concursos que têm psicotécnico já começam o seu exame psicológico na prova escrita. A capacidade de observação, a capacidade de apreensão dos detalhes num texto, num cálculo de raciocínio lógico. Então, você começa realmente o seu trabalho psicológico na primeira linha, na primeira palavra da sua prova de leitura e interpretação de texto. Certo? Além disso, vamos agora para o texto literário e o texto não literário. O texto literário, ele é muito abundante no Brasil. E temos que dar graças a Deus por isso, porque nós temos uma carga, um número de escritores fantásticos, respeitados no mundo inteiro. As obras famosas, Drummond, Vinícius, Cecília Meirelles, o Guimarães Rosa, grandioso, todos os grandes escritores da literatura brasileira nos oferecem com seu imaginário fantástico, com a sua ficcionalidade, o texto literário. A característica primordial quando você buscar ao final do seu texto a fonte e você encontrar um dos mestres da grande literatura brasileira ou da grande literatura mundial, você terá que parar e imaginar. Este é um texto que, além de literário, ele tem ficcionalidade, ficção. Ele cria, ele pode ter retratado até um fato triste da sua própria vida, marcante, e ele transpôs para o seu texto. Ele colocou na sua poesia, mas aquilo tem uma carga de subjetividade. É o íntimo dele que foi transposto, porque ele pode viajar. O que é o texto literário? É a imaginação, é a transposição para o papel dos sentimentos do escritor. Mas bem o disse Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. Ele pode estar fingindo as sensações. Aí cabe a quem? Cabe a você, interlocutor, perceber o nível de ficcionalidade. Isso é cobrado na sua prova. Até onde pode ir o seu imaginário? Até onde você pode ir além do que está escrito, ir ao subentendido e inferir? Existe um limite. E quem impõe esse limite é o interlocutor. É o escritor,
é o poeta, ou às vezes o eu lírico, porque o eu lírico é o personagem do poema. O poeta é quem incorporou o eu lírico. Cuidado! O escritor é uma pessoa, o narrador é outra, o eu lírico é outra. Nós vamos trabalhar isso nos nossos exemplos. Então, o texto literário, ele é muito mais difícil de ser interpretado e analisado, porque ele traz toda uma carga de vivência do autor daquele texto. Em compensação, os textos não literários, normalmente, quando não são artigos de opinião, eles trazem mais objetividade. Quando o texto literário trabalha mais a linguagem conotativa, lembre de conotação, C de criar. Eu crio significados, eu dou novas ideias e novas acepções semânticas às palavras do meu texto. Isso é extremamente usado no texto literário. Quando eu uso predominantemente a linguagem denotativa, de dicionário, tal qual a palavra foi dicionarizada, porque visa o texto não literário a objetividade, visa a informação, descrição, narração, argumentação. Texto injuntivo, não se cria o endereço de um lugar para você comparecer quando se veicula uma propaganda. Lógico, existem informações falsas de lugares falsos, mas não vamos nos ater às exceções e sim às regras gerais. Certo? Então, você, ao ler um texto não literário, que é chamado de texto informativo, texto referencial, você deve buscar o quê? A objetividade, o objetivo daquilo. É mais fácil de perceber, porque você olhará as afirmativas. Não quer dizer que não há uma mensagem por trás. Não quer dizer que não há algo nas entrelinhas, porque nem tudo pode ser dito. A imprensa tem uma liberdade extrema no Brasil, mas o escritor, o autor dos textos, ele tem uma responsabilidade sobre aquilo que ele escreve. Então, não se pode escrever sobre tudo o que quiser. E quando se escrever, você responde perante a justiça pelos excessos cometidos. Então, todo texto não literário, ou informativo, ou referencial, ele também terá um pouco de subjetividade. Ele também terá um pouco da inferência, concluir a partir de. Ok? Continuando com o nosso slide. Linguagem verbal, linguagem não verbal. Bem simples, linguagem verbal são as palavras. Linguagem não verbal é o que está além das palavras. Já comentei antes. Não são apenas as imagens, os desenhos, as fotografias. São negrito, o itálico, o sublinhado. Por que um texto de uma revista ela aparece com uma manchete em destaque em vermelho, enquanto o outro é em cor azul? Existe toda uma intencionalidade por trás disso. Existe um estudo hoje de cores a partir desta linguagem não verbal que eles afirmam o quê? Que a cor vermelha ela induz a aumentar o apetite. Então, normalmente as lanchonetes e restaurantes colocam toalhas vermelhas, pintam as paredes de vermelho porque aquilo estimula o apetite. É esta linguagem não verbal que nós vimos no mundo ao nosso redor. Quem aí dedicado a estudos nunca ouviu dizer que a cor verde, ela serve para intelectualidade, para concentração? Tudo isso, meu caro aluno, é uma linguagem não verbal. Isso aparecerá no seu texto e lhe será cobrado sim. Então, tudo isso nós vamos começar a partir da nossa próxima aula já com os textos. Trabalharei com vocês um texto literário, um texto não literário, para vocês perceberem essas características, para que vocês percebam essas diferenciações. Porque a prática é a melhor maneira de se compreender, de se diferenciar. E também temos vários textos. Vou trazer para vocês as tirinhas,
as charges, os cartoons, que trabalham linguagem não verbal e linguagem verbal, ou exclusivamente a não verbal. A partir da próxima aula, nós trabalharemos com os exemplos. Nós entraremos na nossa prática e sairemos um pouco desta teoria. Então, espero que vocês tenham um ótimo estudo, que vocês tenham aproveitado bastante a aula, leiam bastante, estudem bastante e até a próxima.